Fala meus amigos, aqui é Felipe Pereira e hoje eu quero falar com vocês sobre uma importante obra de Freud que se chama A Interpretação dos Sonhos. Essa obra foi publicada ali em 1900, né? Só que ela já estava, vamos dizer assim, ela já tinha sido escrita antes, mas a sua publicação só veio em 1900. E essa obra ela está dividida em duas partes, né? E é uma das obras, vamos dizer assim, mais importantes de Freud, porque ali a gente vê toda a questão do surgimento da psicanálise tal como conhecemos, né? É claro que futuramente Freud foi fazendo outras modificações na sua teoria, mas na interpretação dos sonhos nós vemos a psicanálise de fato surgindo, né? Evoluindo ali dos estudos sobre histeria, do modo cartártico, né? De Breuer e Freud fizeram juntos, dos estudos que ele foi tendo, então nasce a questão da psicanálise em si mesmo, né? A análise da psique, trabalhando todas as questões de resistências. E aqui também, nessa obra de Freud, a gente consegue ver a primeira vez que ele usa a questão do complexo de Édipo, né? Que ali seria onde o menino, ali no seu desenvolvimento psíquico, né? Na fase, geralmente ali na fase fálica do desenvolvimento psicossexual, ele começa a ter essa rivalidade com o pai pelo amor da mãe, né? Que devido ao medo de ser castrado, ele acaba recalcando esses sentimentos, né? Recalcar na psicanálise seria como legar para o inconsciente, né? Tirar da consciência, porque é um afeto ali, um sentimento doloroso, né? Então ele recalca esse sentimento, só que não é um recalque completo. Ele busca essas relações que ele teve com o mundo exterior. Então Freud ele fala muito disso, que devido aos seus estudos clínicos, né, os seus trabalhos na clínica, ele entendeu que muito do que acontece conosco, da maneira que vemos o mundo, é reflexo daquilo que nós desenvolvemos no relacionamento com os nossos cuidadores, né, com os pais ou outras pessoas que cumprem essa função. Se hoje isto parece óbvio, né, que a maneira que nossos pais nos criam é a maneira que tendemos a ver o mundo, naquela época não era óbvio. Então isso foi graças aos trabalhos de Freud que ajudou até mesmo nas outras formas de entender o desenvolvimento infantil, né? Ajudou outros teóricos que veio depois da psicanálise a compreender melhor essa relação entre pais e filhos. Então, nesta obra, nós vamos ver esses avanços dentro da psicanálise e Freud vai dizer que o sonho ele é a via régia do inconsciente. Ou seja, aqueles sentimentos, né, desejos, instintos, impulsos que estão relegados a ficar inconscientes, né? Porque, assim, afetos, nós entendemos que afeto na psicanálise, ele não fica inconsciente. O que fica inconsciente vamos dizer assim, o objeto, a representação, né, a finalidade daquele impulso. Porque o impulso, ele exige a satisfação imediata. Se essa satisfação não é feita imediatamente, vai gerar uma certa angústia, né, um desprazer. Porque o impulso, o desejo, né, as pulsões, eles querem ser satisfeitos. Um paralelo aqui, só para vocês entenderem mais ou menos, seria a questão da fome. Se você está com fome, você precisa comer, né? Você precisa saciar. Só que os desejos, eles têm ali, vamos dizer, podem ter vários objetos de satisfação, né? Pode não ser apenas um, pode ser vários objetos, ou pode ser vários desejos condensados em apenas um objeto, né? E se a gente não dá essa satisfação, que isso acontece devido à nossa consciência moral e à realidade a qual estamos inseridos, esse desejo ele vai encontrar representação no que o Freud chamou ali futuramente de sintomas, né, de neurose, que são o adoecimento psíquico. Então Freud entendeu que os sonhos eles davam essa satisfação para o desejo, só que ele não dava de uma maneira direta, né? Ele dava através de dois sistemas, que é condensação e deslocamento. Um exemplo básico aqui é o seguinte: imagine que eu tenho raiva de uma pessoa chamada A. Só que a minha consciência moral não permite que eu expresse a minha raiva referente a essa pessoa chamada A. Mas tem uma pessoa chamada B que a minha consciência moral permite eu ter raiva dela.
Então, no sonho vai acontecer o seguinte, eu vou sonhar com B, só que o B, ele vai ter algumas características, trejeitos, algum detalhe da pessoa A inserida nela. Ou seja, então o meu sonho vai estar tendo um ódio ou até mesmo um afeto muito positivo, que Freud fala que também é a formação reativa dos sonhos. Ou seja, um afeto, por exemplo, de ódio pode se transformar em um afeto de amor, um exemplo, né? Então eu posso ter ali muito ódio de B, ou até mesmo ter muito amor por A, né? Que pode ter esse deslocamento, essa transformação do afeto, para que esse meu desejo tenha satisfação. Ou seja, eu vou ter muito ódio de B, mas B vai ter características da pessoa A. Vai ter ali os trejeitos, ou uma marca da pessoa A, alguma coisa assim. E meu desejo vai encontrar essa satisfação destilando esse ódio, né, para a pessoa B, que é a pessoa que a minha consciência moral permite que eu destile a minha raiva. Ou também, como eu dei agora há pouco exemplo, eu vou sonhar com a pessoa A, mas ao invés de ter muita raiva, muito ódio, eu vou ter muito amor pela pessoa A, um querer cuidar, um afeto muito grande de cuidado, para que o meu desejo ganhe satisfação e consiga driblar, né, assim como o bruxo Ronaldinho Gaúcho fez durante toda a sua vida, consiga driblar as defesas. Então, esses são basicamente ali os dois sistemas que Freud fala que o inconsciente encontra para se manifestar nos sonhos. Porque os sonhos, eles trazem muita questão do simbolismo. E nós, seres humanos, nós nos comunicamos com o mundo externo através do simbolismo. Inclusive, a linguagem é um simbolismo, né? É a nossa maneira de se comunicar com o mundo, com o outro, com as coisas ao nosso redor. Então, nós nunca vemos o mundo como de fato ele é. Nós vemos o mundo através dos símbolos que temos para enxergá-lo, através da maneira que conseguimos expressar os nossos sentimentos. Então, Freud fala que o sonho, para que ele tenha a satisfação do id, né, ali do onde vem os impulsos, ele usa resquícios do dia anterior, né, ali, ou até mesmo coisas de uma semana. Mas conforme vai passando o tempo, vai perdendo os resquícios. Mas esses resquícios, eles não são encontrados aleatoriamente. Por exemplo, se eu sonhei com B, não foi aleatoriamente que eu sonhei com B. Como eu disse, teve a questão da condensação, onde B tinha características de A, que eu tinha raiva. Mas o B também me fez alguma coisa que me permitiu ter raiva dele. Alguma desavença, alguma situação. Então juntou por associação o B, que eu já tinha ali uma desavença, com um A que eu também queria expressar minha desavença, mas não podia. Então Freud vai dizer isso, que os sonhos pegam resquícios do dia que são semelhantes a questões, a representações que estão inconscientes. E ele consegue fazer essa junção e assim driblar as defesas, né, que são imputadas a nós, são interiorizadas, e fazer essa relação entre o que está inconsciente e o consciente. E ainda Freud fala sobre a superinterpretação. O que seria isso? Ir interpretando os sonhos até chegar na criança que você foi um dia. Isso mesmo. Freud fala que a criança ainda pulsa vivamente no adulto e nos sonhos. E Freud diz que se nós formos interpretando os sonhos, a gente vai chegar nessa criança interior. Então esse trabalho ele é muito importante por causa disso, que Freud vai trazer essas questões das nossas relações parentais com o complexo de Édipo, e também ele vai mostrar que os sonhos produzem a capacidade, né, de representações que nos fazem ver aquilo que está inconsciente. E Freud vai dizer a coisa mais importante desse trabalho, que todo sonho é a realização de um desejo. Até mesmo quando algo, por exemplo, não acontece no sonho, na verdade está se realizando um desejo. Por exemplo, você tem uma viagem muito importante para fazer e você sonha que você perdeu o avião. Freud vai entender aí, né, fazendo uma interpretação bem banal, que na verdade o que aconteceu foi você realizando o desejo de não querer ir nessa viagem,
que apesar dela ser importante, você não queria ir nela. Então Freud diz isso, que todo sonho é a realização de um desejo. Então, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Caso você tenha gostado, me siga aí que eu tô falando bastante de psicanálise esses últimos dias, né? Eu comecei a fazer isso no canal. E juntos vamos dominar o mundo. E tá passando um carro aqui fazendo propaganda. E eu vou sonhar com esse carro não passando, porque eu vou estar realizando o desejo dele não tá passando nesse momento agora. Beleza? Qualquer coisa, vamos trocando uma ideia aí. Falou, é nóis. E leia as obras de Freud para quem tem interesse em psicanálise e na psicologia em geral, né? Mas eu aconselho vocês a ler livros mais introdutórios, como Conferências sobre Psicanálise de Freud. Ele tem alguns livros mais básicos e introdutórios para você entendendo a psicanálise. Porque a tradução inglesa, que foi das obras originais, né, que Freud escreveu ali em alemão, e veio as obras tradução inglesa, que foi posteriormente traduzido para o português, das traduções já inglesas, ela tem aquela característica muito cientificista, né? Ou seja, vê as obras de Freud como muito científica. Mas Freud ele tinha muito pensamento voltado mais para a reflexão, mais para a filosofia, né? Tanto que Freud encontrou muitas bases dentro da filosofia e da mitologia para ir produzindo a sua teoria, como é o caso, por exemplo, do Complexo de Édipo, que fala sobre a mitologia do Édipo rei, e também questões como narcisismo, que vem sobre a teoria ali, o mito de Narciso, né? Narciso, que se amava tanto, se admirava tanto, que se olhou o seu reflexo, né? Olhou o seu reflexo no rio e se afogou. Então, caso você goste de psicologia, psicanálise e algumas coisas de filosofia, né, que eu gosto, são áreas que eu gosto do saber, me siga aí e vamos junto trocar uma ideia. E falou, é nóis e até o próximo vídeo. Valeu!